Até a década de 1980, os povos indígenas permaneciam na invisibilidade para a grande maioria dos brasileiros. Ainda que o nível de informação da população em relação ao seu contingente indígena permaneça aquém do necessário ao reconhecimento dos direitos indígenas, não se pode negar a contribuição fundamental dos 3 últimos censos para mudar o quadro de invisibilidade. Entre Demografia e Antropologia, Povos Indígenas no Brasil, é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Nama Puri, indígena da etnia Puri, pedagoga, professora aposentada e participante do movimento de Ressurgência Puri, e um dos autores e organizadores do livro, Ricardo Ventura Santos, doutor em antropologia, pesquisador da Fiocruz e professor da UFRJ. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Obrigada. Queria começar falando de um tema que não é o tema central do livro, mas é um tema que perpassa todos os capítulos e que, infelizmente, perpassa a história desse país. E que também está presente, no momento presente, de uma forma muito contundente. Eu queria ouvir você um pouco, Nama, sobre a violência histórica perpetrada sobre os povos indígenas, até para a gente entender uma série de coisas que depois vão aparecer no programa e no livro. Eu me constava como uma pessoa de origem miscigenada, né? Sabia que eu tinha ascendência puri, sabia que eu tinha ascendência negra e europeia, mas achava que era mais cômodo, né? Me colocar como mestiça. Eu só fui me autodefinir, me autodeterminar indígena após a minha aposentadoria, porque eu precisava fazer o meu caminho de volta, né? Então, se eu demorei tanto para me identificar, imaginem os outros, né, que vêm de um percurso histórico da cultura do silêncio, né, do apagamento, do não falar, que do medo, do constrangimento. E aí a gente vai notando também, dentro do próprio censo lá atrás, né, num dos levantamentos que eu fiz, que o próprio censo até esse período de 1990, ele colocou os meus ancestrais apagados, né? Eu fui buscar o meu laço afetivo e vi que esse laço virou um nó, porque a minha trisavó, que minha mãe dizia que era uma negra puri, pega no laço, sumiu. Porque foram mudando, né, as categorias, misturando cor com livre, escravo. E quando chega lá na realidade de minha mãe, ficamos todos empardecidos. E isso é uma grande violência, né? Você tem a sua identidade negada ou você precisar silenciar sobre sua identidade para fugir de algum tipo de violência cotidiana, né? O que a gente está discutindo hoje é a questão de uma visibilização, né, através de números. É uma forma específica, né, de visibilização das identidades sociais, e essa questão do censo é realmente muito central do ponto de vista de políticas públicas, né? Então, essa categoria indígena entrou explicitamente nos censos muito recentemente, em 1991. Isso está muito relacionado aos debates sobre direitos humanos nos anos 80, a Constituição de 88, né? Então, a gente vai estar entrando aí, o 4º censo está próximo, né, 2020, onde se tem uma categoria específica, captação de dados de população indígena, né? Você falou da Constituição de 88. O que muda em 88 para a gente entender por que em 90 a gente tem uma valorização dos movimentos indígenas que acaba resultando, inclusive, nas transformações do censo? Até os anos 70 e 80, predominava uma perspectiva que os indígenas estavam desaparecendo, né? E que o futuro do Brasil não haveria povos indígenas culturalmente e socialmente diferenciados, né?
enfim, autores importantes, assim como o Darcy Ribeiro, lá nos anos 50, já tinham escrito, né, que estavam desaparecendo mesmo, existia um pessimismo muito forte em relação a isso, né? E com essa, digamos, dinâmica política dos anos 80, da Constituição, o movimento indígena, os apoiadores, os antropólogos, né, mas principalmente a questão do movimento indígena, né, a Constituição de 88 passa a ter, digamos, aspectos específicos sobre direitos dos povos indígenas de permanecerem enquanto povos culturalmente diferenciados em relação às terras indígenas, né? E o censo de 91 entra nesse bojo dessa discussão, de uma visibilização, né, dos povos indígenas, digamos, nas estatísticas públicas brasileiras. Eu vou pegar o seu gancho, vou ler um trechinho aqui justamente da pesquisa do Darcy Ribeiro, chamado Convívio e Contaminação, que um dos capítulos é dedicado a recuperar, para mostrar até a partir do que se fala, né, do que foi feito, escrito, pesquisado antes, para que esse livro possa ter sido resultado. Darcy falando. O indígena que escrevesse essa história poderia dizer que a marcha da Europa sobre o mundo foi uma marcha de um povo pestilento que levava consigo dezenas de enfermidades antes desconhecidas, como a tuberculose, a varíola, a sífilis, o sarampo, a gripe, e que para cada povo que não havia experimentado o contágio anterior representou uma mortandade trágica. Que ele recupera essa chegada, né, essa invasão dos povos europeus nas terras brasileiras, como em outras terras, e as graves consequências disso para a saúde das pessoas que estavam aqui, né? Além das violências que foram perpetradas. Porque a gente pode pensar nisso hoje, né? Quando a gente pensa em convivências, quando a gente pensa nessa visibilidade que começa a acontecer, mas ainda não é a visibilidade ideal, dos povos indígenas e não indígenas. O desaparecimento, a gente tinha, enquanto registro, né, que a etnia puri estava extinta, né? Então, como é que eu tenho a história de minha trisavó? Conheci um parente puri de Minas que ele diz, eu pensei que eu era o último. Então, assim, é importante, no nosso caso, ter maior espaço de visibilidade, para que a gente perca essa coisa que está regada, né, lá dentro do esconder a etnia, né, esconder que é indígena. É meio que assim, não precisa mais esconder, né? A gente pode deixar isso claro, porque no passado não, no passado era importante esconder, né, os nossos ancestrais. E aí eu trago para o contexto urbano, né? Eu acho que a grande dificuldade hoje é o contexto urbano encarar o indígena como tal, porque ainda existe o estereótipo que o indígena tem tipo de pele, tem um tipo de cabelo, ele é aldeado, né? O máximo que ele pode estar é vindo de lá para cá por algum motivo, mas não que ele já viva aqui há um grande tempo, como no meu caso. Eu fui migrar com 4 anos para cá, né? No sistema do padrinhamento. Mas tem outros que estão aqui há mais tempo. A gente tem aqui no Rio a própria Maré, né, que tem uma comunidade indígena muito grande ali. E acreditando, né, que o próximo censo a gente já esteja mais corajoso, se é que é essa palavra, de se autodenominar indígena, para que aumentem as políticas públicas, porque existe muito indígena, né, no nosso país, ainda guardando o silêncio, porque a margem de menos de 1% não está ainda real, né? Já que você falou nisso, só dar os dados aqui do último censo. Em 2010, que foi o último censo que a gente teve, a gente tinha 190 milhões de brasileiros, sendo que 817.900 indígenas, que seria 0,4% do total, que é esse número que você diz Menos de 1%. Que precisa ser revisto a partir da própria declaração das pessoas, né? Distribuídos em 4.394 dos 5.565 municípios do país. E aí, pegando esse gancho para falar da urbanização, que é um fenômeno não só brasileiro, mas da América Latina como um todo, que o livro também, em determinado momento, se debruça sobre isso, né? Que é importante a gente também estar atento e procurar
através da demografia, dar visibilidade a esses indígenas também para acabar com esses estereótipos, como a Nama falou, né? O que esses dados mais recentes do censo de 2010, né, estamos próximos do censo de 2020, mostram uma enorme sociodiversidade indígena no Brasil, ao mesmo tempo que o Brasil é um dos países das Américas que tem a menor proporção de população indígena em relação ao total da população brasileira, né? 0,5%. Né? Então, enfim, os estudiosos do movimento indígena, sem dúvida, há uma subestimativa, né, da quantidade de indígenas nesse país. Né? E se, digamos, nos últimos censos é um processo de construção, né, no qual se colocaram outras questões que foram entrando no censo ao longo do tempo. É um processo de construção ao longo do tempo. Então, no censo de 2010, foi incluída uma pergunta sobre etnia, que não tinha, sobre língua também, que não tinha, sobre algumas características dos domicílios. Enfim, então nós vamos ter em 2020, possivelmente, né, mais informações sendo coletadas. Por exemplo, uma informação interessante é que o próximo censo, ao invés de coletar a opção de uma etnia, a pessoa pode declarar até 2 etnias indígenas, né? Porque o processo é muito complexo. Né? E também uma captação de dados mais ampla em áreas urbanas, né? Porque se é uma população tão rarefeita, ou aparentemente rarefeita, né? E a população brasileira hoje majoritariamente urbana, né? Estratégias importantes de captação de dados. E não é simples, né? Porque uma pergunta sobre qual é a sua idade num contexto cultural diferente não é simples. Né? Uma pergunta sobre qual o seu sexo num contexto cultural diferente não é simples. É um desafio, né? É uma mega operação. Né? Como a gente tem um pensamento, uma educação e uma cultura muito ainda eurocêntrica, isso às vezes pode passar despercebido, né? Todas essas questões que você falou não são tão simples assim, elas parecem óbvias, corriqueiras, mas não são tão simples. Culturalmente as coisas podem mudar muito e isso pode impactar o censo, a demografia, a antropologia. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta conversando sobre o livro Entre Demografia e Antropologia, Povos Indígenas do Brasil. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Nama Puri e Ricardo Ventura Santos. Queria pedir licença para vocês para ler um trechinho do capítulo Dinâmica Territorial e Mobilidade Espacial entre os Kaiowá e Guarani, no Mato Grosso do Sul. Eles não são apenas testemunhas de tempos passados, mas protagonistas do presente e construtores do futuro. Seus caminhos de liberdade convidam a nos envolvermos em um movimento que não é exclusivamente deles, mas também de todos aqueles que não estão satisfeitos com o modelo econômico predatório que ameaça a terra e destrói a coexistência de tudo que é humano com a natureza. Escolhi abrir com esse trecho até porque a gente terminou o bloco anterior falando sobre as diferenças culturais que muitas vezes tornam difíceis a compreensão igualitária do que se está falando, né? Quando eu falo de idade para uma cultura quer dizer uma coisa, quando eu falo de idade para outra cultura quer dizer outra coisa. Como é que a gente pode falar sobre isso à luz disso, né? Da relação com a terra, dessa cultura que faz com que os povos indígenas tenham comportamentos bastante diferentes dos não indígenas? Você lê um trecho de um capítulo que eu acho muito especial desse livro, que as duas autoras é a Rosa Coleman e a Marta Azevedo. A Rosa Coleman, ela é uma demógrafa com ancestralidade indígena que trabalha em Mato Grosso do Sul, muito envolvida na questão dos Guarani Kaiowá, que é uma região do Brasil, Mato Grosso do Sul, no qual a questão da violência contra os povos indígenas, né? Mortes de lideranças indígenas, a questão dos territórios é uma questão extremamente complexa, né? E Rosa, eu acho que um dos aspectos importantes desse capítulo a Rosa fala Guarani. Então, essa pesquisa que ela produziu sobre territórios, sobre retomada de territórios, sobre a ideia do que é território na cosmologia Guarani, né, na visão de mundo Guarani, né, é tão central. Então, essa aproximação, a Rosa tem um doutorado em demografia. Então, tem um lado importante também, que são os próprios acadêmicos indígenas, pesquisadores indígenas, produzindo também informações e análise e pesquisas sobre esse tema, né? Então é um texto assim muito especial. E eu queria falar um pouco dessa questão da língua, né?
de como é importante a gente entender que são muitas, dezenas de línguas faladas no país, né? E qual a importância que você acha que tem isso, disso constar no censo, para a gente saber disso, né? E também, no seu caso específico, de buscar trazer de volta à vida uma língua que está ameaçada? Com relação à morte, né? Eu vou dizer morte. A morte do indígena, ela vem acontecendo, né? Desde lá, não só física, né? Como emocional, dos seus costumes, do seu saber, dos seus conhecimentos. Então, o colono ainda vem matando tudo isso. Acho que a gente ainda não saiu do Brasil colônia. Podem mudar os personagens, né? Mas a história não mudou. Podem ter aperfeiçoado as técnicas do colonialismo, mas ele continua. A gente ainda vive a dicotomia do branco e do preto, né? Só que eles fazem as matizes aí desse preto. E aí, numa dessas mortes é a morte da língua, que também foi feita de muitas, né, que chamaram de morte, que a gente agora assume que não morreu, porque de alguma forma ela está registrada. No caso da língua puri, ela está registrada. Então a gente entendeu que ela está adormecida, né, nos documentos. A gente vai fazer a retomada dela. E nas outras, há outras que estão se reconstituindo, retomando, porque a partir da Constituição de 88, né, se a gente diz que nós somos um país multiétnico, né, com várias línguas, isso tem que ser respeitado e preservado. Então, fica aí um marco da importância, porque outras etnias que não as indígenas ou nativas ou ancestrais garantem a manutenção da sua língua na terra Brasil, né? A gente sabe que existem comunidades que prezam isso e a gente, muitos de nós estamos desprezando esse patrimônio que é do povo originário e não está dando a ele o valor que deveria. Então, o próprio povo originário despertou e busca isso. A gente já começa a ter, em vários municípios, a segunda língua, né? É o português e a segunda língua indígena registrada como língua daquele lugar. Então, a gente está conseguindo avançar. E ainda nesse caminho das questões culturais, tem outro capítulo que é a migração do povo indígena Saterê-Maué, em 2 contextos urbanos da Amazônia, que fala do direito de migrar e o direito de não migrar. É tão interessante, né? E de como que a mobilização, tem até um termo que eu acho tão bonito, que fala da bela caminhada, né? Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso para as pessoas, para que a gente possa entender que é preciso respeitar as particularidades de cada cultura, que talvez com a nossa cabeça ocidental a gente não tenha, às vezes, ainda as ferramentas para entender, ou se não entender, pelo menos respeitar. Esse capítulo que você se refere, esse texto, eu acho que ele toca em questões tão centrais, é muito síntese da discussão, né, sobre migração, sobre território, sobre a questão da busca à cidade, dos meios urbanos para a educação, para a busca de saúde, né, da infraestrutura que o Estado oferece para a população brasileira e também no interior, né? Enfim, então é um debate importante, abre questões importantes de como é que você pensa nessa ideia de migração. Esse é um outro conceito importante. O que é migração, né? O que é fecundidade, né? O que é mortalidade, inclusive, né? O que é idade, por aí vai, né? Então, acho que esse trabalho problematiza você pensar migração ou multilocalidade, ou viver em muitos locais ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente pensa nessa questão dos dados de pesquisas de uma maneira geral, nós estamos falando aqui do censo, mas no fundo, talvez a gente esteja discutindo a questão de política, digamos, de políticas públicas e de sistemas de informação das políticas públicas, né, que vão muito além do censo, né? O
sistema de informação de mortalidade, todos os sistemas de informação sobre saúde, enfim, de uma maneira geral, né? Então, esses sistemas representam essas populações, representam identidades sociais através de perspectivas que são ocidentais, né? E isso tem sido muito problematizado no mundo inteiro, né? Ao mesmo tempo que é importante a inserção dessas questões, dessas perguntas nesses sistemas, né? dessas categorias dentro desses sistemas, isso não é um processo simples, mas o que o Brasil está acontecendo desde os anos 90 está acontecendo em escala global, está acontecendo na América Latina também, a presença de indígenas, né? Perguntas sobre indígenas no censo, está acontecendo na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim, está acontecendo em muitos países do mundo. Então, é uma discussão sobre multiculturalismo, né? E é uma discussão sobre direitos. E hoje no Brasil a gente vive um momento no qual muitas das conquistas sobre direitos sociais, das minorias inclusive, se vê ameaçado, né? E essa questão, acho que do censo, é um símbolo muito importante disso, porque esse é um retrato da nossa população, né? E é quando o governo brasileiro, o Estado brasileiro vai bater na porta de cada domicílio desse país para contar e perguntar quem é, né? E talvez muitas vezes as pessoas não tenham noção da importância disso, né? Não é apenas saber só quantos somos, é saber quem somos, quem né? somos, né? Para a partir daí tomar... Com todas as dificuldades desse quem somos, né? É um retrato, né, que é borrado aqui, borrado acolá, né? Mas dessa complexidade toda. E ao longo dos censos, ao longo desse processo, você vai, né, buscando a inclusão de recenseadores indígenas, quem sabe lá no futuro, censos específicos e línguas indígenas específicas, né? As próprias povos indígenas, lideranças indígenas se apropriando desse processo, né? Analisando esses dados, investigando isso tudo, né? Eu acho que vamos ver para onde vai. Né? E dentro dessa complexidade, dessa tentativa, inclusive, que os 3 últimos censos fizeram de se aproximar mais, de deixar de ser tão eurocêntrico, tão ocidental, tão branco apenas, quando se está tentando entender um país que é multiétnico, entrou uma pergunta nova em 2010, que é: você se considera indígena? Por que essa pergunta é tão importante, Nama? Porque a gente, ser indígena não é uma coisa que vem enquanto nome, sobrenome e digital, né? Ser indígena é uma coisa tua, de essência, de existência. É você se ver como, é você optar no seu viver de coisas que estão ligadas, é você viver não só com a história dos seus ancestrais, porque às vezes você tem 2 crianças, né? Filhos dos mesmos pais, e um nasce de pele branca e o outro nasce de pele negra, mas os 2 se identificam como negros, né? A gente já teve esses casos aí. E da mesma forma, a questão étnica, né? 2 filhos do mesmo pai, com a herança, né, ancestral do indígena, mas o comportamento difere, né? Um carrega muito mais os genes do europeu e o outro carrega muito mais os genes do nativo, né? do indígena. Então, esse é o ser indígena. Ele vai ter uma ligação muito mais com a terra, né? Uma vivência de pé no chão, de gostar da natureza. Então, assim, é uma coisa de perceber, né? De percepção do ser indígena. Bom, é o meu olhar, né? Posso falar um pouquinho sobre favor. isso? Eu acho que esse tema que você trouxe, essa pergunta se considera, é muito central. Eu acho que ela tem diversos desdobramentos, né? No censo de 2010, ela foi incluída em terras indígenas, né? No qual, acho que nessa linha que você colocou, se a pessoa não se declarasse indígena na pergunta sobre cor ou raça, né? E as categorias branco, preto, pardo, amarelo, indígena, tem toda uma discussão bastante complexa sobre isso aí, mas se ela se considerasse uma das categorias que não é indígena, aí abria para essa pessoa, né, no computador lá de mão, se ela se considerava indígena. Né? Então, foi uma pergunta de cobertura também, né? Já que o próprio entendimento da pergunta, né, indígena para essas populações diferenciadas poderia não ser, claro, sempre muito complexo. Né? Então, foi uma maneira de certa maneira,
de cobrir mais ainda, mas foi aberta somente para as terras indígenas. O que resultou num aumento do número de O que pessoas resultou num indígenas aumento no país, né? extremamente significativo. Ainda muito aquém da realidade. Muito aquém né? da realidade, mas foi um momento importante. Foi. Começou a animar. Começou a animar. Então que vem agora o Novo Censo com essa preocupação cada vez maior da gente entender que país é esse e poder conversar com esse país com as diversas línguas que ele tem. Isso. Obrigadíssimo pela presença Obrigada de a vocês. você. Obrigado, Renato. E o programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.